Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo. Dessa vez vamos falar de Nintendo Switch Pro e de próximo console ao mesmo tempo. Como assim? Que loucura é essa, Diego? Pelo amor de Deus, não aguento mais o Switch Pro. Pois é, né? Eu já até fiz um vídeo disso, não aguento mais de humor Switch Pro. Mas a parada é o seguinte, tivemos uma informação adicional, uma coisa que a gente mais ou menos já imaginava, mas agora veio mais uma informação, né, referente que o Switch Pro foi cancelado no meio do caminho e a Nintendo decidiu seguir o seu caminho com o novo console, um sucessor do Nintendo Switch, beleza? É basicamente isso que eu vou falar, e essa informação veio da onde? Veio da Digital Foundry, veio de uma entidade de bastante prestígio, né, e de bastante conhecimento de tecnologia e de videogame, né? Então esses caras têm contatos na indústria e com isso eles conseguiram essas informações e falaram no podcast. Eu vou falar mais especificamente agora. Deixa eu transicionar a tela para vocês. 1, 2, 3 e foi! Estamos aqui com a notícia diretamente do portal do My Nintendo News, tá? Digital Foundry. Switch de meia geração foi cancelado internamente e o sucessor vem aí, tá? Quem falou isso foi o John Lineman, tá? Ele revelou no último Digital Foundry Direct Week, que é um podcast que ele fala sobre coisas, conversa sobre coisas com outras pessoas, tá? E basicamente, o que ele falou é que existia o plano para poder lançar o Nintendo Switch Pro, mas por algum motivo desconhecido, provavelmente devido à Covid-19, devido à questão de falta de estoque, falta de componentes, né, semicondutores, e por causa disso a Nintendo pode ter cancelado esse projeto. E aí, o que ele fala que ele tem de informação dele? Abre aspas para o John Lineman, ok? Então, eu acho que em algum ponto internamente, pelo que a gente pôde entender, falando com diferentes estúdios de desenvolvimento, diferentes desenvolvedores de estúdio de desenvolvimento, é que em algum ponto aí, de alguma forma, um Switch de meia geração estava planejado, mas isso mostrou-se não acontecer no decorrer do tempo. Então, assim, ele fala que pra ele, claramente, isso não vai mais acontecer e que o próximo console vai ser um Switch novo ou um hardware de nova geração. Resumindo e tentando colocar mais explicadamente o que ele falou, tenho contatos na indústria, né? Eles têm realmente, até porque eles fazem muita análise de jogos, né? E as próprias empresas mandam jogos para eles, então eles têm os contatos com os desenvolvedores, eles têm contato dentro da indústria, eles têm muito prestígio dentro da indústria, e essas informações, conforme ele ia conversando com os desenvolvedores, ele chegou à conclusão do que as pessoas falaram para ele, os desenvolvedores falaram para ele, que de fato a Nintendo em algum momento planejou um console de meia geração, um Switch Pro de fato. E gente, isso aí é uma coisa que eu não tenho a menor dúvida que aconteceu. Eu não posso bater o martelo, porque ninguém pode bater o martelo, porque só a Nintendo pode confirmar isso, certo? Mas que aconteceu alguma coisa aí, aconteceu. Por quê? Esse console que vocês estão vendo na tela é o Switch Lite, o Switch V2 ou V1 e o Switch OLED, certo? Teve rumor do Switch Lite, exatamente igual, que a gente chamava de Switch Mini. Teve rumor de um novo Switch mais poderoso com tela OLED. O que aconteceu nesses dois rumores, tá? Primeiro rumor do Switch Lite foi lá em 2018, o Switch tinha 1 ano só de vida, começou o rumor de que a Nintendo ia lançar um Switch Mini e um Switch Pro. Por isso que é o nome Pro, porque era o codinome que os leakers, né, os insiders estavam dando. O Switch Lite seria o Switch Mini, que nada mais seria do que o Switch menor, com tela reduzida e com funcionalidade só de portátil, isso cravaram. E teria um Switch Pro. O Switch Pro não veio. O que veio no lugar do Switch Pro? Veio o Switch V2, com o chipset revisado, gastando menos bateria. E aí depois começou a ter um rumor de que esse Switch Pro viria em formato de tela OLED. Veio o Switch OLED, né? Mas não veio um console mais parrudo. Veio com melhorias em armazenamento interno, na dock, etc. Então assim, os rumores aconteciam o tempo inteiro e eles acertaram em certos pontos, como o Switch Lite, que era o Switch Mini, e o Switch OLED, mas o Switch Pro nunca chegou. Mas era muita informação de lugares assim, de pessoas, de leakers que geralmente acertavam, e acertavam pela metade, por exemplo. Então assim, que o Switch Pro ele foi planejado e esquematizado de alguma forma pela Nintendo, estava em estudo pela Nintendo,
Isso é uma coisa que eu, internamente, pessoalmente, tenho certeza. Eu não posso falar pra vocês o que aconteceu, porque só Nintendo pra falar, né? Mas devido a todos esses rumores, e agora também, o John Lineman falando que também teve contato internamente em alguma empresa de desenvolvimento com os desenvolvedores, dizendo que isso também chegou a acontecer em algum momento, é porque essas empresas recebem informações da Nintendo pra se preparar. Ó, vamos lançar um console aí pra você fazer um jogo um pouco mais robusto pra gente. Ó, pode ser que aconteça isso assado. Antes de levar o kit de desenvolvimento, a Nintendo já tem essas comunicações, né, interna para preparar os estúdios de desenvolvimento e poder lançar pro console novo dela. E aparentemente, isso aí já é pitaco do John Lineman lá. Ele acha que a Nintendo está muito preocupada com isso, né, decidiu por não colocar um Switch de meia geração, provavelmente por causa da pandemia, semicondutor, falta de estoque, etc. Mas também está muito preocupada com essa transição de geração. Por quê? Porque a Nintendo teve uma péssima experiência, uma péssima transição do Nintendo 64 pro GameCube, né? E do Wii U pro Switch. Perdão, do Wii pro Switch, né? Então, a transição do Nintendo 64 pro GameCube, o Nintendo 64 vendeu mais do que o GameCube, se eu não me engano, né? E a galera meio que deixou o GameCube de lado. Aí veio o Wii, estouro, né? Vendeu pra caramba, sucesso, 110 milhões, se eu não me engano. Quando transicionou do Wii pro Wii U, foi um desastre. E foi um dos maiores desastres da Nintendo, tirando o Virtual Boy. Então, assim, faz sentido a Nintendo ter essa preocupação, né? Então, faz sentido a Nintendo adiar o máximo que puder para poder pensar melhor e tentar entender como é a melhor forma de trazer esse novo console para a indústria. De fazer com que consiga resgatar a base instalada igual a transição do PS4 e PS5, né? Igual a transição do Xbox One pro Series, né? Porque a transição do Xbox One pro Series está melhor do que o próprio Xbox One, né? Então eles conseguiram transicionar muito bem e vender muito mais. E a Sony, né? Falando da Microsoft. Falando da Sony, a transição do PS4 pro PS5 está sendo muito boa. Mesmo com problema de estoque, tá vendendo muito. E aí cada um ataca na sua estratégia, porque a estratégia da Microsoft hoje é vender serviço. Então ela vende um Series S, por exemplo, com o melhor custo-benefício da geração, para você jogar o melhor custo-benefício dos serviços que é o Game Pass. Então o Series S, ó, explodindo de venda. Já a PlayStation, a Sony, conseguiu fazer com que botar na cabeça da galera, e de fato isso é o que acontece, que o PlayStation 5 é o melhor lugar da família PlayStation, tá? Pra poder jogar os jogos, seja exclusivo ou third party, porque lá vai ter o melhor desempenho, vai ter a melhor resolução, vai ter a melhor FPS, vai ter load em fase zero por causa da SSD. Não que o Series X não faça a mesma coisa, mas tô explicando qual foi a estratégia da Sony pra poder trazer a galera do PS4 pro PS5, conseguiu. Levou um monte de gente que eu conheço, levou um monte de gente dos consumidores, os números mostram isso, e me levou. Porque de fato jogar no PS4 Fat que eu jogava e jogar num PS5, a diferença é absurda. Absurda. É muito mais gostoso, é muito mais prazeroso jogar no PS5. Fora o DualSense, que é que nem um Joy-Con, né? Usou em alguns jogos, legal, maneiro, mas nos outros largou de mão, né? Quem teve a oportunidade de jogar Astro Playroom sabe que o uso do DualSense Astro Playroom é sensacional. Alguns jogos usam também com gatilho, que eu gostei, Resident Evil 8, por exemplo. Mas assim, é descartável, assim, a parada... Se o jogo não for feito para aquilo igual o Astro Playroom, se tem ou não tem, pra mim não importa. Na verdade, até importa. Eu não lembro qual jogo que eu tava jogando. O gatilho tava prendendo muito, tava cansando meu dedo, não lembro qual era. De qualquer forma, cada um tem sua estratégia. Qual será a estratégia da Nintendo para poder conseguir fazer essa transição? E no pensamento dele, é isso que tá um dos motivos da Nintendo impedindo a Nintendo de anunciar logo um sucessor, né? E talvez um dos motivos de não lançar um de meia geração. Beleza, galera? Bom, eu acho o seguinte: qual a melhor forma de fazer isso? Lança um console mais robusto, já com a tela OLED, né? Nem que seja $50 mais caro, 350, quer dizer, o OLED é 350, né? Abaixa o OLED, bota o OLED como o V2, acaba com o V2, bota o OLED como principal por $300, sei lá, ou 250, traz um novo a $350, ou até $400 se for um projeto robusto, traz um Switch mais robusto, com retrocompatibilidade e com todas as funcionalidades do online que a gente quer, cross-chat, com conquista, etc. Maluco, se você tiver um Switch parrudo, e lógico, quando eu falo parrudo, não é do poder de PS5, não tem como, ele é um portátil, vai ficar muito caro, né? Uma parada maneira, usando DLSS, que consiga, sei lá, chegar a 2K na dock, 1080p no portátil, 60 FPS, e que dá todos os recursos que a concorrência dá, referente a funcionalidades,
e com a retrocompatibilidade nos jogos anteriores e colocaria uns patches de upgrade em Breath of the Wild, em Mario Kart, em Mario Odyssey, pra você sentir esse poder na sua mão, meu irmão, deixa eu botar meu karaokês aqui, meu irmão, é sucesso. Diego, como é que você sabe? Amigo, a galera migrou para o OLED. Hoje os consoles mais vendidos, a versão mais vendida do Switch no Japão é de 2 a 3 vezes o OLED. E no ocidente é 2 vezes o OLED. A galera abraçou o OLED, seja migrando ou comprando ele como primeiro console. Está disposto a pagar $50 a mais para poder levar a tela OLED. Está disposto a comprar um novo Switch, mesmo a diferença sendo pouca, apenas para fazer o upgrade pro OLED. Então, irmão, não tem caô. É fazer isso. Console mais robusto, com preço acessível, com todas as funcionalidades que a gente quer, cross-chat, troca de tema, conquista, com retrocompatibilidade. É sucesso. É sucesso. Mas o que você acha sobre isso? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre esse cancelamento do Switch Pro. Como é que vai ser a nova geração do Nintendo Switch? Estou ansioso para ler seus comentários. Beleza? Me ajuda aí me seguindo no Twitter, @canaldigplay, e no Instagram também, @canaldigplay, que lá você fica sabendo de tudo que eu falo aí por fora do universo Nintendo e YouTube. E para ajudar o canal, você, lógico, se inscreve, ativa o sininho. Se quiser se tornar membro para poder ajudar financeiramente, se torne membro. Mas também você pode ajudar o canal sem gastar R$1 comprando no link de afiliado da Amazon. É só você clicar no link aqui, abrir a Amazon, comprar o que você quiser lá, seja no celular ou no computador, que vai entrar como comissão. Aqui não é mais nada, você não vai pagar mais caro por causa disso, mas você ajuda o canal e eu agradeço, tá? E lógico, os melhores preços de Switch, Switch Lite, Switch OLED, microSD, as mídias físicas brasileiras, tá tudo aqui na descrição, caso você queira comprar, tá bom? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, fui!